Aqui nós já temos cortado já os quadradinhos que nós vamos precisar para fazer a nossa estrela Hunter. Aqui tem 2 quadrados de 3 centímetros. Nós temos retângulos de 13 por 7 centímetros. Nós temos aqui os quadrados de 8 centímetros, tanto nas duas cores. E nós vamos ter também os quadrados de 7 centímetros. Esses são os cortes que nós precisamos. Bem, após o corte dos tecidos, vocês vão fazer o seguinte nos quadradinhos antes de começar a costurar. Pegue uma caneta térmica e nos quadradinhos de 8 centímetros, no verso deles, de um deles, né, precisa, no caso o dos cinzas, o da cor mais clara, vocês vão riscar uma linha na diagonal e depois vocês vão riscar a partir dessa diagonal meio centímetro para o lado e meio centímetro para o outro lado, certo? Nos quadradinhos de 7 centímetros vai haver dois riscos também no verso do tecido, só que nesse caso agora, tanto no tecido vermelho como também no cinza. Você vai riscar uma diagonal. Além dessa diagonal, você vai riscar uma outra linha com uma distância de 1 centímetro dessa que você riscou. A questão é que no de 8 centímetros, você vai costurar na lateral, você não vai costurar na diagonal. Enquanto que no de 7 centímetros, você vai costurar na diagonal que você fez, não na linha lateral que fica 1 centímetro distante. Então vamos começar aqui, ó, quadradinho de 8 centímetros. Após você costurar fazer 2 costuras ao redor da diagonal, você vai obter 2 quadradinhos. Então, aquele quadrado de 8 centímetros, aqueles 2 quadrados de 8 centímetros vão se tornar 2 quadradinhos de 7 centímetros. Tá bom? Vamos agora montar os retângulos. Os retângulos vão ser montados usando os quadradinhos de 7 centímetros. Você vai colocar, você vai sempre fazer da mesma forma, um em cima, você vai posicionar um quadrinho em cima, um quadradinho em cima e outro quadradinho abaixo, sendo que a linha que fica ao lado da diagonal vai estar para cima do quadradinho de cima. E no quadradinho de baixo, essa linha ao lado da diagonal que você desenhou vai estar do lado de lá, no canto de baixo. Então, você vai costurar, ao contrário do de 8 centímetros, nós costuramos nas 2 laterais. Aqui, no de 7 centímetros, nós vamos costurar na diagonal. Esse quadradinho tem que estar bem encaixado junto com o retângulo, porque senão não vai dar certo. Patchwork, ele tem que ser bem exato. Quanto mais exato, melhor para você obter um rendimento no seu trabalho. O normal agora seria nós cortarmos esse tecido aqui nessa linha ao lado da diagonal
E depois a gente iria dobrar esse tecido conforme eu tô fazendo aqui agora. E esses 2 pedaços ali seriam desperdiçados. Para não desperdiçar esses 2 pedaços, nós vamos costurar. Foi por isso que a gente construiu, que a gente desenhou essa linha ao lado da diagonal, para aproveitar esse pedaço em outros trabalhos. Vamos usar esse quadradinho aqui na nossa própria fone, mas quando você estiver trabalhando com esses quadradinhos, esse tipo de costura assim, sempre faça isso e guarde esses retalhos. Você vai usar muitas vezes. Tem muitos projetos para esses pedacinhos que iriam para o lixo. Então fica assim, ó. Você cortou esse pedacinho que você cortou aqui, que iria para o lixo. Você vai depois engomar, passar ferro. Você aproveita e corta essas pontinhas que estão aqui. Você corta essas pontinhas, você engoma. Eu guardo na caixa de todas assim, sem engomar. Você vai engomar, refilar e vai usar esse quadradinho aqui na nossa fronha. Olha, para que o seu trabalho fique preciso, que o cachorro tem precisão, quanto mais precisão fica, mais bonito fica. Depois de fazer todos os quadradinhos de 8 centímetros que vão dar origem a vários quadradinhos de 7, antes de costurar esses quadradinhos, você vai usar uma régua como essa aqui, que tem uma diagonal. Você vai se basear por essa diagonal, encaixá-la junto com o seu quadradinho. E você vai buscar as medidas de 7 centímetros na laterais da régua. E você vai deixar ela no tamanho exato de 7 centímetros, quadrado perfeito de 7 centímetros. Isso daí vai ajudar muito para você coincidir as costuras do seu trabalho. Então você engoma todos os quadradinhos, engome, não vá abrir esse quadradinho na unha, marcando para não arregaçar o tecido. E você vai refilar todos eles. Dá um certo trabalho, mas é garantido que o resultado vai ficar perfeito. Bem, depois de feito todos os pedacinhos do bloco, os quadradinhos, os retângulos, aquele quadrado de 3 centímetros, você vai pegar todos eles e você vai montar um quarto do bloco. Então, você vai olhar os esquemas que estão no PDF, que eu coloquei para você se guiar, e você vai olhar para o esquema 1. Primeiro esquema 1, você vai definir que cor é cada cor do seu tecido, de acordo com o gráfico. E você vai montar a primeira parte do bloquinho. Então, você coloca ele, coloque e olhe para o gráfico, ver se está tudo certinho. Você vai para a máquina e vai juntar esses quadradinhos. Primeiro, nós vamos costurar os 2 quadradinhos de 7 centímetros. Coloque eles bem juntinhos. Não deixe, na hora de costurar, que eles se separem. Aí você vai obter esse resultado aqui. Marque bem levemente com a sua unha. Aí depois de costurar os 2 quadradinhos, você vai colocar agora o retângulo. Verifique bem as costuras, encontre as costuras onde tiver que encontrar.
Veja se ficou tudo certo. Se tiver tudo certo, se tiver errado, você desmancha e faz novamente, até acertar. Aí você vai agora costurar o quadrado de 13 centímetros, de acordo com o esquema que está no PDF. Ao terminar essa costura, você vai obter a metade do bloco. A metade desse bloquinho aí, que é 1/4 do total do bloco, né? Para poder fazer a estrela. Aí você vai montar agora a segunda parte do bloco, a parte de baixo, que é o esquema 2 do PDF. Aí novamente você vai unir os dois quadradinhos, veja lá no desenho, no esquema, se a posição está correta. Aí você vai unir eles bem juntinhos novamente. Costura. E vai agora colocar o retângulo. O retângulo desse daí vai ficar na parte de baixo. Aí você novamente tem que ver se as marcações estão, os encontros de costura onde houver, se tá tudo certinho. Você pode utilizar um alfinete, se você não tiver experiência com a máquina. Não faz mal você usar um alfinete aí. Então agora falta para essa segunda parte do esquema colocar o quadrado de 13 centímetros na cor vermelha, que é o que a gente vai fazer agora. Veja a posição novamente. Coloque um sobre o outro. Pronto, aí quando você une aquele primeiro, com o segundo com o primeiro, você já tem 1/4 do bloco da estrela Hunter. Agora você vai unir os dois bloquinhos do esquema 1 e do esquema 2. Quando você for unir esses blocos, tenha cuidado de colocar os encontros das costuras, um para um lado e o outro para o outro lado, para não ficar amontoado. Então, um fica para um lado, você pega e puxa a dobrinha para um lado e a outra dobrinha você puxa no outro sentido. Aí tem aqui esse resultado. Isso daqui é 1/4 do bloco. Aí você vai fazer mais 3 iguais a esse. Então aqui já os 4 bloquinhos já prontos, foram feitos da mesma forma todos os 4. E agora a gente vai unir esses blocos. Observe que a estrela, ela vai se formar bem no meio do bloco. Então, você tem que ver, antes de costurar, antes de ir para a máquina de costura, qual é a disposição que esses blocos vão ficar. Essa aqui é uma formação que poderia ficar se a gente não estivesse fazendo a estrela, né? É uma formação até interessante. Mas não é o que a gente quer, a gente está aqui para fazer a estrela.
Então aqui eu começo a obter estrela, mas tem um problema, esses dois tecidos estão iguais. Se eu deixar do jeito que tá aí, aliás, vai ter mais dois iguais também. Vai ter esse aqui igual e vai também ter essas duas iguais. Eu não quero que eles fiquem juntos, para poder a estrela ficar mais visível. Então nós vamos ter que fazer outra disposição de tecidos. Outra coisa também, vamos voltar aqui um pouco. A gente observa que além das estrelas estarem com tecidos iguais, há um outro problema também. Na parte de cima, essas cores estão coincidindo. Eu também não quero que isso aconteça. Então, vamos mudar a disposição de modo que fique tudo alternado. Na verdade, essa é uma opção. Você pode montar do jeito que você quiser. Mas a proposta aqui da estrela Hunter é para que a estrela se sobressaia bem ao centro e haja essa diversificação. Por exemplo, essa combinação bem aqui está errada, porque nós temos essa aqui é correta. Então essa seria a combinação perfeita para essa proposta que nós estamos fazendo aqui agora. Tanto a estrela no meio, como ela está com todas as pétalas não coincidindo, e na parte de baixo também nenhum desses triângulos está coincidindo. Então vamos lá costurar. Antes disso, olha, você se lembra daqueles quadradinhos que sobraram quando a gente cortou o retângulo com o quadradinho de 7? Então aqui eles foram engomados, foram refilados e ficaram com 5 centímetros. Se a gente não tivesse feito aquilo que a gente fez, esses tecidos teriam ido para o lixo. E olha só o tanto que só desses 4 blocos, olha o tanto de quadradinho que a gente consegue obter. Imagine quando você está fazendo um trabalho enorme, que aí você vai ter mais sobra desses pedacinhos. Então sempre aproveite eles, sempre faça isso. Eu tenho aqui uma caixa, eu tenho vários desses quadradinhos. É o chamado lixo super útil, que eu chamo. Então aqui eu tenho quadradinhos de vários outros trabalhos que eu já fiz. Mas ficou aqui para quando eu quiser fazer uma faixa para lateral de algum outro trabalho, estão aí disponíveis. Tem de várias cores. Quando a gente pega, refila, engoma, quando for o momento de usar, eu vou engomar esses pedacinhos, vou refilar e vou usar para alguma coisa. Em patchwork a gente não desperdiça nada, porque tecido não tá barato, não é mesmo? Então aproveite, guarde seus pedacinhos. Bem, aqui os tecidos já estão unidos, né? E nós também já costuramos aqueles quadradinhos de 5 centímetros que nós vamos utilizar aqui na nossa fronha. Mas eu quero chamar a atenção para vocês nesses cantinhos aqui, ó. O ideal é que esses cantinhos fiquem perfeitos, que fique a pontinha bem fininha em cada pontinha da estrela. Isso você vai obter se você tiver bastante esmero no corte dos seus tecidos, também na costura dos seus pedacinhos. Mas não se preocupe que nem sempre isso se consegue, tá bom? Então,
detalhes pequenos que só você vê se você colocar muita atenção, não vai deixar o seu trabalho feinho, não. Deixe ele lá, mesmo imperfeito, e siga em frente, tá bom? Eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Tá vendo esse pontinho bem aqui na extremidade do bloco? Esses pedaços que não estão com a ponta fininha, não é defeito, tá bom? Isso daqui é porque não foi costurado ainda. É justamente a margem da costura onde vai passar o próximo bloco quando vier. Então, na extremidade toda do bloco, você vai ter essa distância entre a ponta e a extremidade do tecido. Bem, aqueles quadradinhos a gente engomou todos eles, né? Depois de engomar, você refila eles bonitinho e vai costurar os quadradinhos, colocando a disposição que você quiser. Eu fiz desse jeito aí. Na ponta de cada faixa dessa, eu costurei um pequeno pedacinho de tecido para poder completar a borda, tá bom? E agora você vai precisar também cortar mais 4 pedaços de tecido vermelho, na largura de 5 centímetros também. E você vai costurar desse jeito que tá aí. Tecido vermelho com a faixa, os quadradinhos bem no meio. E aí nós vamos obter esse resultado aqui. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai cortar 4 faixas de 7 centímetros na cor preta. E vai cortar e vai costurar ao redor desse retângulo que você tá olhando aí. Nesse ponto aqui, nós já costuramos aquelas faixas pretas. E já fizemos o sanduíche da manta com um forro embaixo. Esse tecido do forro você coloca um tecido bem simples, porque a parte da fronha que vai ficar para dentro que não vai aparecer muito. Então eu fiz aqui um sanduíche com forro, uma manta R2, e agora eu vou fazer um quilt, que é para prender esse tecido com o forro que tá com o forro branco que eu coloquei lá embaixo. Mas o quilt não é só para isso. O quilt ele vai valorizar também esse bloco que a gente fez. O quilt vai deixar teu trabalho mais bonito. Então é preciso que você se esforce e faça um quilt. Não precisa ser muito elaborado não. O quilt simples já valoriza muito essa estrela. Então observe aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Eu fiz o sanduíche, coloquei diversos alfinetes ao redor para que a peça não saia do lugar. E vou costurando aqui ao redor da estrela. Vou costurando aqui ao redor de toda a estrela. Com bastante cuidado para ficar... Eu coloquei uma linha na cor desse tecido cinza. E vou marcando a estrela toda com a máquina. Fica bem bonito assim. O quilt vai valorizar o teu trabalho. Vai valorizar o pet que você fez. Praticamente o patchwork sem o quilt eu acho que não existe muito não. Você tem que saber um pouco, o mínimo que seja, de quilt, para que seu trabalho fique assim excelente.
Ao terminar o quilt, você tem que ver, porque quando você faz o quilt, o tecido dá uma certa repuxada. Então ele vai diminuir um pouco, por isso que eu coloquei uma faixa de 7 centímetros. Finalizado o quilt, você vai refilar esse quadrado que você fez, e agora você vai cortar 2 tecidos, de maneira que um fique menor que o outro, né? Um deve ter mais ou menos uma terça parte do outro. Então você vai cortar 2 tecidos, você vai costurar em cada uma das extremidades desse tecido, apenas uma extremidade de cada um deles. Você vai fazer essa costura aqui, como eu estou mostrando. E você vai montar agora o seu travesseiro, a sua fronha. Estamos já chegando na parte final do nosso projeto. Agora você vai montar esses 2 retângulos que você cortou e costurou, de modo que um perpasse, um sobreponha sobre o outro, mais ou menos uns 15 a 12 centímetros. E você vai agora marcar, você vai prender esses tecidos com alfinete ou com aquelas garrinhas, e você vai costurar ao redor de todo ele. Observe que os tecidos estão de frente um com o outro, né? Aquela parte que você fez do bloco, ela tá, a frente dela tá de frente com esse tecido, com esses 2 retângulos que você tá vendo aí. Aí você, depois de costurar ao redor de todo ele, você vai revirar e vai obter isso aqui, ó. Vai obter isso. E agora você vai costurar justamente ao redor do bloco, em cima, né? Você vai fazer essa costura aqui ao redor de todo o bloco que a gente fez, né? Ao redor, na faixa preta. A medida final, ela vai ficar com mais ou menos isso incluindo a aba, tá bom? Vai ficar com 80 a 60 centímetros, mas se ficar com 82, 62, não tem problema. Bem, tá pronto aí a frase. Espero que você tenha gostado. Aproveite e curta o nosso canal, se inscreva, por favor. Vamos ter bastante coisa pra gente fazer aqui junto esse ano. Até mais, gente. Um beijão pra todo mundo. Tchau, até a próxima.